nome é Eduardo Morotó, eu sou o diretor do filme A Morte Habita a Noite, que é o meu primeiro longa-metragem. E ele é sobre o Raul, né, que é um escritor meio decadente, que vive na zona central do Recife. E após uma desilusão amorosa, né, ele conhece a Cássia, né, que é uma jovem meio desgarrada, que está à procura de uma figura paterna. E eles meio que juntos constroem uma amizade e começam a viver momentos assim que eles nunca tinham vivido antes, assim, sabe? Descobrem sentimentos que eles ainda não tinham vivido antes, assim. E o filme é um pouco assim sobre, talvez esse seja o ponto de partida do filme. Vidro lavado, mexe com o quê? Motor, suspensão, caixa de marcha. Sou escritor. Ó, eu não me lembro de ter visto um filme que me deixasse tão no clima desses últimos 4 anos do Brasil sob o governo de Jair Bolsonaro como o teu. E o teu filme, evidentemente, não trata de nenhuma questão política, sequer cita o Bolsonaro. Imagino até que ele tenha sido escrito antes do Bolsonaro chegar ao poder. Mas você acha que esse clima de melancolia foi uma sensibilidade que você teve ali enquanto você estava filmando? Alguém já tinha te falado isso? Como é que é para você? Cara, então, curioso, algumas pessoas já me falaram um pouco isso, assim, e alguns críticos, tal, que já viram o filme. Ele tem uma certa melancolia urbana, né? E é um filme que se passa muito em lugares em movimento de ruína, de alguma forma, né? O filme ele foi pensado há 10 anos. a- Ele é consequência de um curta que eu fiz chamado Quando Morremos à Noite. Então, é um filme, enfim, que eu pensei antes, né, desse desastre, né, que aconteceu, que foi esse governo aí, que, graças a, enfim, que finalmente vai acabar. Mas eu acho que ele tem um pouco dessa realidade, que é um pouco a realidade da América Latina como um todo, que é por isso que é importante ter, né, governos que pensem em como resolver isso. E que eu acho que muitas pessoas, sei lá, um terço da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza, né? E vivem em lugares lugares como o filme retrata, né? E são pessoas que vivem quase dentro de um filme de terror, assim, que sabe, uma vida uma rotina de escassez, como mostra mesmo o filme. Então, assim, eu acho que o filme tem um pouco isso a dizer sobre o Brasil, que a minha vontade era colocar um pouco o público dentro desses lugares e também eu queria que tivesse um reconhecimento perante, né, esses personagens e sobre eles também. Mas eu acho que também é importante para a gente entender essa realidade, para a gente se deparar com essa realidade brasileira, né, de pessoas que vivem assim nesse ambiente que tem essa melancolia, né, muito grande, e tal, que é por causa também desse estado de pobreza, e tal, e de como é importante isso, ter governos que venham para de alguma forma tentar, né, tipo resolver essa questão da pobreza no Brasil, que eu acho que é o ponto de partida de qualquer governo, tem que ser o ponto de partida de qualquer governo, né, no na América do Sul, enfim, no Brasil. Botaram hoje de manhã debaixo da nossa porta. É o quinto mês sem pagar aluguel, Raul. Tá avisando que a gente tem até domingo pra cair fora. Tem uns 100 anos que eu não dou. Provaremos as ilhas e o mar. Provaremos as ilhas e o mar. Continuamos. Curioso você o tempo inteiro falando da realidade, né? O teu filme é um filme de ficção, mas que também não deixa de ter um pezinho na realidade. E eu queria te perguntar até que ponto a montagem do Fred Benevides ela ajuda a criar essa narrativa muito forte na tua obra e principalmente fugindo desses estereótipos de gênero que a gente tem ainda no Brasil muito forte.
né? Eu acho que majoritariamente os filmes brasileiros ainda dependem daquela estrutura básica de roteiro com começo, meio e fim. Aí quando eu lanço um filme que não obedece necessariamente uma ordem cronológica, os críticos reclamam. Mas eu penso que o teu filme vai na contramão disso, né? Até que ponto a montagem do Fred te ajudou a criar essa narrativa que é desprendida, digamos assim, do cânone do cinema, né? E você tenta buscar um tipo de filme que pode não ser comercialmente comum, mas é um filme que para mim é muito inteligente, né? Que deixa o espectador ali ligado o tempo inteiro, né? Pô, ele ajudou muito, mano, assim, tipo, e ele é um montador que ele tem esse lado intelectual muito forte. Então, foi muito rico o processo com ele, porque em muitos momentos a gente simplesmente saía da sala de edição, ia tomar um café para debater algum rumo ou outro. E a gente ficava horas conversando e debatendo sobre esse tema, ele trazendo muitos pontos. Por exemplo, tinha cenas de sexo no filme, e isso a gente debateu muito se a gente botava, se a gente não botava, qual era a necessidade, qual não era, enfim. Então foi muito rico o processo com ele, por isso, por trazer tanta filosofia, psicologia, sociologia, cinema. Ele ajuda a trazer uma reflexão sobre tudo isso em relação ao filme, né? Então, eu acho que ele ajudou a gente a escolher um caminho que fosse um caminho, sabe, talvez o mais digno possível para o filme, sabe? E nessas questões mais estilísticas também, em relação a isso, o momento que eu quis montar, ou que eu quis produzir o filme, como é a questão de direção e tal, eu já pensava em fazer um filme que fosse mais observacional, porque eu queria colocar o público dentro desses lugares, em estado de ruína e tal. E, sabe, por isso, e o filme também é sobre esses corpos resistindo nesses lugares. Então, eu sempre pensava a montagem como. Eu queria que a montagem respeitasse o tempo como um fenômeno mais natural da mise-en-scène, sabe? Então, já era uma ideia, isso eu já filmei pensando que a montagem fosse assim, tal. Que não tivesse muitos cortes, sabe? Que, enfim, que fossem planos mais abertos, tal. E ele também gosta muito desse tipo, dessa proposta, ele também gostava muito dessa proposta. E a gente meio que a gente refletia muito sobre esse tempo também, sabe? Sobre esse tempo mais natural, sabe? Das coisas acontecendo mais naturalmente, respeitando a coisa do movimento dos corpos também, enfim, eu acho que é meio isso, assim, o conceito da montagem, porque é um filme sobre os corpos, né? Um cinema mais do corpo. E em termos de estrutura, também foi muita, a gente refletiu muito porque o filme ba- é, o corte do roteiro ficou muito grande, ficou mais de 5 horas de filme. Então a gente teve que pensar qual era o caminho que a gente ia seguir e a gente escolheu mais o caminho do afeto, sabe? E eu acho que ele me ajudou muito a gente concretizar isso. Você define o teu filme, né, como um filme dos corpos, como você falou, mas é muito importante também a presença da cidade no seu filme, né? De que maneira todos aqueles cenários que são, eu creio que a maioria cenários reais ali, você não montou nada para o filme, você aproveita ruas, você aproveita edifícios, de que maneira isso também interferiu na sua narrativa? Então, eu acho que um filme sobre os corpos automaticamente também acaba sendo um filme sobre os lugares, né? Porque a gente pensando nos corpos, eles estão sempre inseridos, né? Em algum lugar, tal. Então, o filme, como é um pouco também uma crônica sobre a melancolia urbana, sobre a cidade, sobre esses lugares mais marginalizados, né? E tá ligado esses lugares à noite onde ninguém quer ir, sei lá, no Recife, ali na zona central, no Rio, na Presidente Vargas, ninguém vai, e só ficam essas figuras mais noturnas e tal. Eu queria fazer um filme que a gente acompanhasse um pouco
essas pessoas, sabe? E para mostrar um pouco como é esse lado da cidade, que muita gente, eu acho que, sei lá, acaba se exilando também por não se identificar com os modos sociais mais convencionais, né, tal. E eu queria que o filme gerasse um certo reconhecimento, né, sobre e perante essas pessoas. E, e eu acho que esses lugares mais antigos da cidade e tal, eu acho que traz muito essa energia dessas pessoas que ainda, de alguma forma, ainda resistem, ainda estão resistentes em relação a muitas questões políticas também, e também em relação à pobreza, né? E você tocou na questão da pobreza, né? E eu me lembro muito de um livro da Raquel Ronick, que é professora de urbanismo aqui da USP, que ela fala que São Paulo e as grandes cidades do Brasil foram planejadas para serem desiguais, né? E me parece que o teu filme ele busca justamente nessas desigualdades da cidade um olhar para o outro, né? Você tenta entender, como você falou agora, quem são essas pessoas, né? Quais são os afetos delas e tudo mais. Você acha que a gente tem condição de evoluir como sociedade nesse sentido? Eu te pergunto isso porque a gente está fadado hoje a morar em condomínios, em prédios. Aqui em São Paulo mesmo é um absurdo o tanto de prédio que está subindo. E às vezes a gente não sabe o nome do nosso vizinho, da pessoa que está ali na porta da frente, né? Muito menos a gente vai saber o nome de uma pessoa que está ali perambulando à noite no bairro. Então você acha que a gente tem esperança de evoluir como sociedade nesse sentido, se preocupar um pouco mais com aquela pessoa que está do nosso lado? Eu acho difícil, cara. E é curioso, né? Porque as pessoas chamam os lugares, certos lugares as pessoas chamam de comunidade, como se os grandes centros não fossem, como se não fossem comunidades, né? A gente, enfim, porque, feito você falou, a gente vive cada vez mais, as pessoas vivem cada vez mais isoladas, né? E eu acho isso muito perigoso, porque eu acho que cada vez mais a gente olha menos pro outro, né? A gente se relaciona menos com as pessoas e se relaciona muito mais de uma forma virtual, né? De uma forma superficial, tal. E, e aí eu acho isso perigoso, porque isso faz cada vez mais as pessoas, cada um, né? Tá ali dentro da sua jornada e, sei lá, eu acho que isso pode gerar, né? Eu acho que talvez essa distância do humana, talvez é que gerem essas grandes tragédias, sabe? Sei lá, tipo, algo parecido até com o que está acontecendo hoje, né? Com o crescimento da extrema-direita no mundo e tal. Eu acho que isso tem a ver com esse processo de desumanização e também que talvez também possa ter a ver um pouco com as redes sociais, com o distanciamento social também. Isso no sentido, né, mais amplo, assim. E, sei lá, velho, eu acho que se tem alguma esperança é que, sei lá, o Bolsonaro tá saindo e o Lula tá voltando, tá ligado? Que talvez possa trazer de volta um pouco um olhar, né, mais, de trazer, de colocar essas pessoas mais no foco da política, né, essas pessoas mais simples, tal, mais humildes, mais pobres. São os canalhas. Só querem se aproveitar de mim. Tu tem esperança que ela volte um dia? Logo meus dedos abrirão caminho através dos cabelos limpos e macios. Canções como as que nenhuma rádio toca. Toda tristeza escarnecendo em correnteza. Tem uns 100 anos que eu não dou. Provaremos as ilhas e o mar. Provaremos as ilhas e o mar. Continuamos vivos.